Fala pessoal, estamos aqui para continuar a nossa série estudando REITs, fazer o último vídeo do ano, né? Não sei ainda se vou continuar no ano que vem, mas a gente continua estudando de qualquer forma, talvez não com esses vídeos estudando REITs. Bom, o REIT de hoje ele é bem peculiar, né? Para esse fechamento de ano, estamos escolhendo ativos um pouco diferentes, né? Para mostrar a diversidade do mercado de REIT em geral, e o de hoje com certeza é um ativo bem diferente, é o Iron Mountain de armazenamento, né? Mas vocês vão ver que ele é muito peculiar. Enfim, Iron Mountain, We Protect What We Value Most, uma apresentação agora recente de 2020. Só antes de começar, né? Eu vou mostrar o histórico, a nossa missão, ser guardião de ativos, então já dá para imaginar que eles trabalham armazenando coisas. Agora, que tipo de coisas? Basicamente tudo, né? Então, vou fazer um parênteses para contar o começo da história do Iron Mountain. Era o seguinte, um cara tinha uma plantação de cogumelos, era uma coisa assim, e comprou uma mina de ferro desativada, por isso o nome, Iron Mountain, onde, né, fazia sentido para ele para produção, mas depois o cara parou, né, de cultivar e começou a Guerra Fria e surgiu uma demanda que era armazenar, né, coisas de valor em algum lugar protegido, né, tipo um bunker, algo protegido e nada mais, né, isolado do que uma mina de ferro incrustada dentro da pedra, que era essa propriedade que ele tinha. Então ele começou a abrir um escritório em Nova York, isso ficava próximo de Nova York. Abriu um escritório em Nova York e falou, ó, se você quiser guardar coisas, né, a prova de uma guerra nuclear, né, me entrega aqui que eu guardo para você lá no meio da pedra. E assim que começou o Iron Mountain, né? Claro que não é só isso que ele faz até hoje, né? O mundo mudou bastante, mas basicamente a lógica de negócio é mais ou menos essa. É armazenar tanto coisas físicas, que é o que começou lá atrás, como hoje em dia a informação também. Então ele foi se modernizando ao longo do tempo. Então o que o Iron Mountain guarda, né? Praticamente qualquer coisa que você quiser, né? Geralmente não você. Ela oferece serviço para grandes empresas. Então tem um monte de gravação armazenada lá. Eu vou até dar uma coladinha aqui rapidinho. Ou seja, grandes estúdios de música, de filmes, gravam as cópias, guardam as cópias originais lá para ficar protegido de qualquer acidente. Então músicas do Frank Sinatra, da Sony, Universal, Warner Music, estão tudo lá. Vários filmes estão lá também, até coisas mais específicas, tipo o Testamento da Princesa Diana, Charles Darwin, coisas do Bill Gates, sei lá o que exatamente, coisas do Prince estão guardadas lá. Ou seja, né, deu para entender porque que eu falei que era bem peculiar. Então eles fazem armazenamento de coisas, né, como eu comentei, mas muito de informação, aí é que está um ponto importante. Então, antigamente, né, isso é muito antigo, pela Guerra Fria, a informação estava toda em papel, né? Então, né, você guardava arquivos, né, com histórico, informação bancária, enfim, né, os papéis todos, o pessoal guardava lá. Com a evolução, né, passar do tempo, eles passaram a oferecer um serviço de digitalizar essa papelada toda. Então, né, a empresa contrata lá o Iron Mountain, ele recebe lá os arquivos, papel, e eles mesmos digitalizam e armazenam a informação digital. Então hoje, né, é um híbrido, eles ainda guardam muita coisa física, mas é um híbrido entre guardar, né, coisas e informação. Inclusive, mais recentemente, eles estão entrando aí na onda dos data centers, do clouding, e coisas mais modernas, né, de armazenamento. Bom, eles não têm apenas ativos, né, incrustados na rocha, eles têm mais de um, tá? Não é só aquele Iron Mountain original, tem outros também. Então, no começo a empresa seguia essa lógica, mas hoje a maior parte das facilities, né, de armazenamento são o que eles chamam above ground, ou seja, é um depósito normal, velho. Então, eles estão espalhados no mundo inteiro, tem no Brasil, inclusive tem aqui pertinho em Brasília, na cidade próxima. Então, estão no mundo todo oferecendo esses serviços. Os clientes são os mais diversificados possíveis, então todo mundo que precisa guardar informação guarda lá com eles, que eu comentei os mais pitorescos, né? As músicas, testamentos, filmes,
obras de arte, né? Um segmento importante do negócio deles é obra de arte. Enfim, então os segmentos aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Healthcare, federal, legal, né? Muita coisa do governo, financeiro, precisa guardar muita informação. E você vê 50% é outros, né? Então tá pulverizado em tudo quanto é tipo de indústria, né? Então, nesse ponto, né, eles são muito, muito bem diversificados. Então, eles estão em mais ou menos 50 países, todos os continentes, tem mais de 200 mil consumidores, clientes, ou seja, gente que tem coisas armazenadas lá. Eles servem mais, né, das maiores 1.000 empresas do mundo, né, que estão na Fortune 1000, eles, né, têm como clientes 95%, ou seja, 950 mais ou menos empresas. E né, mais ou menos mais de 50 indústrias diferentes, eles estão no SP500, né? Então um reach maior do que o folclore levaria a crer, né? Aqui tem as medidas, né, de tamanho de armazenamento, não vou nem comentar quanto que é um pé cúbico, né? Deixa para lá. Mas enfim, importante é isso, né? Escala global, né? Um tamanho muito grande, né? É importante saber disso. Tem aqui os maiores né, armazenamentos por metragem lá. Você vê esse New Jersey lá, que é o... Não sei se esse exatamente é o armazenamento original, eu acho que é. Mas assim, eles têm poucos, 30%, que são esses abrigos aí para guerra nuclear, em minas, incrustado lá na pedra. Mas hoje, né, os locais mais modernos são leased, são alugados. Então você vê que, por incrível que pareça, acaba que ela não é tão asset heavy, né? Ela não tem aquele monte de imóveis e tal. Né? Ela aluga boa parte desses imóveis. Então ela é mais uma prestadora de serviço. É mais um REIT em que né, lembra do AmeriCode da semana passada? É mais um REIT que a prestação do serviço é talvez mais importante que o imóvel em si, né? Eles ainda têm alguns dos originais, daqueles, né, das montanhas lá, dos bunkers, mas hoje, né, é uma empresa mais moderna. E, inclusive, eu estava lendo que eu acho que para eles qualificarem como REIT, né, porque para você qualificar como REIT, tem que explorar imóvel, né? Eles usaram as estantes que eles têm lá e tal, como real estate, como ativo qualificável para real estate, para ser enquadrado como REIT, né? Começou como uma empresa. Internacional tem aí também no mundo inteiro. Bom, business diversificado, né? A gente meio que já viu. Aqui ó, tem um disclaimer aqui por tipo de coisa armazenada, né? Então, records, né? Registros, dados, data center, ainda é pequeno, mas com certeza um segmento que tem muito para crescer. Eu não preciso nem falar, quem acompanha o canal, que a gente já fez um monte de vídeo, tanto de REIT, de data center, como de empresa que faz, né, para nuvem, quanto para as empresas que fornecem a comunicação, né? Então a gente vai juntando tudo. Então com certeza hoje esses 9% de data center vão só crescer nos próximos anos. Tem esses adjacent business que são negócios relacionados, são serviços relacionados. Então essa parte de digitalizar, de obras de arte, eles oferecem um serviço de manuseio e tal para os clientes. Mais soluções digitais, Secure Shred, esse aqui é legal. Shred é aquele picotador de papel, sabe aquele famoso de filme? Quando a polícia bate na porta, você começa a picar o papel. Então eles oferecem esse serviço também, né? Você tem lá seus arquivos gigantes de papel, você entrega na mão deles, eles digitalizam, colocam na nuvem para você bonitinho e picam o resto, né, para informação sensível, né, ser descartada, né, da forma devida. Então, né, a maior parte do storage a maior parte da receita, 65%, vem de storage e 35% dos serviços, né, esse que a gente comentou. O shred e serviços, né, relacionados a armazenamento, enfim. Tá aí, receita na casa de 4 bi, não é um REIT pequeno, tá? Eu já tinha, algumas pessoas já tinham me perguntado dele, né, eu nunca tinha visto, assim, ele de verdade, me chamou a atenção, que não é um REIT pequeno, assim, não. Enfim, records, né, é o principal negócio deles, por incrível que pareça, né, de hard copy records, né, ou seja, as gravações originais, faço ideia qual mídia seja essa, mas uma mídia qualquer lá, que gravações, né, tanto de música quanto de filme, né, ficam guardadas de uma forma segura. Não sei se vocês lembram lá da história que os episódios do Chaves
pegaram fogo lá né, teve um incêndio no SBT, queimou o episódio proibido lá do Chaves, o que nunca passou na televisão. Então sempre tem essas histórias, né? Justamente para isso que serve o Iron Mountain. Você armazena lá num local que é, né, seguro, que toma todas as precauções melhor do que se você fosse fazer, e fica lá, né, uma cópia segura guardada. É grande parte da receita dos caras, né? Impressionante. Grande parte do business, do mix de negócio de armazenamento é com records, né? E é um negócio legal, porque fica lá guardado, pagando o aluguel, não tem giro, né? Então, 50% das caixas ficam, né, 15 anos em média, né? Então, enfim, você está guardando alguma coisa que ela é sensível e importante, você não vai tirar ela de lá, né? Ou tira pouco, pelo menos. Então, é um negócio bem resiliente, né? A palavra correta. Então, a taxa de retenção de clientes, 98%, né? O cara. É difícil achar, né, um substituto. E mais, né? Business Mix Accelerating Growth, então, tem crescido bastante, né, mais recentemente, essa demanda, principalmente pela questão dos negócios digitais e data center, né, para cloud computing. Então, é onde eles estão expandindo aqui, investindo, né, o target em data center business, para ser 10% do EBITDA em 2020, né? Essa apresentação é mais ou menos desse período. Estão investindo em novas soluções digitais, então é o caminho, né? Digitalizar. Né? Se o negócio fosse desde sempre apenas proteger de uma guerra nuclear, provavelmente ele não teria durado até hoje, né? E com esses serviços vem vindo uma expansão de margem, o que é muito positivo, né? Tem tudo a ver com o serviço digital, com certeza, né, vai ter, né, menos custo, é menos gente, né, menos funcionário que você paga. Então vem aí uma expansão de margem junto com essa digitalização. Eles têm um projeto corporativo, esse Product Summit, nada mais é que um projeto lá dentro do Iron Mountain para eles ganharem eficiência nos próximos anos, reduzir custo. É uma questão corporativa aí, então eles têm várias metas e tal para cortar custo e ser mais eficiente, o que é bem positivo para a gente, né? Então tem uma meta lá de economizar aí vários milhões com ganhos de eficiência corporativa. Em relação ao crescimento do EBITDA, né? O que está aí proporcionando o crescimento do EBITDA? Então é um negócio de longo prazo, né? Isso é bem claro, né? Que eu falei, se essas grandes gravadoras têm todas as suas, né, músicas guardadas lá, né, tende a ficar guardado por mais muito tempo e ir crescendo devagar, né? Então, esse negócio de records management, né, tem aí, atravessou uma geração gerando dinheiro. E, enfim, eles têm relações com, né, as maiores empresas do mundo, são clientes deles para armazenar esses dados, ainda tem sinergia com esses negócios futuros, e então o target deles é crescer 4%, né, mais crescimento orgânico de EBITDA, né, para o FFO, o que é ok, né? Não é aquele crescimento agressivo, mas é um bom crescimento. Enfim, aqui a gente vê lá o portfólio global, o crescimento deles ao longo do tempo. Então, você vê como o Records Management é disparado o maior, né, espaço de armazenamento. Tem lá Data Protection, negócios adjacentes, outros negócios, né, uma evolução suave. E mais, né? Data Center agora é o que há, né? É o que está crescendo, é o que vai ter uma demanda absurda no futuro. Então, com certeza, esse negócio vai crescer, né? A gente não tem dúvida disso. Então, é o que está, né, oferecendo crescimento. Os Global Storage, né, é mais a parte resiliente do negócio, né? Então, é durável, né? Tá gerando caixa e tal. É a parte sólida. E aqui a parte de crescimento, onde a empresa está investindo em novos data centers, em aquisições, até desenvolvimento e aquisições, para crescer e onde tem para ganhar espaço, né? Então, eles têm vários consumidores aí, são os grandes provedores de cloud, eles enxergam a oportunidade de cross-sell, enfim, é onde eles vão apostar para crescer e parece ser uma bela aposta, né? Então, aqui tem lá a capacidade lá do portfólio deles, tem bastante espaço para expandir ainda.
né? Então, essa parte do portfólio que eu comentei é toda leased, né? Toda alugada, é um serviço, né? Não é uma operação de imóveis. Esse é mais um REIT que é meio REIT por acidente, né? Mais uma empresa, né? Uma prestação de serviço que uma exploração imobiliária. Mas, enfim, eles têm lá, estão construindo, né? Estão desenvolvendo, tem muito potencial ainda para crescer. Enfim, outro potencial de crescimento deles é mercados emergentes. Então, claro, né, eles são mais tradicionais, Estados Unidos, Europa e tal, mas tem muito espaço para crescer aí na América do Sul, na Ásia, né, África, enfim. Então, tem 4 regiões aí que eles consideram emergentes, né, Fast Growing Markets, né, que tem já uma participação importante, enfim, e eles estão lá focando em crescer nessas regiões, onde vem expandindo margem, vem crescendo, né, mais um ponto onde ele pode entregar crescimento futuro. Enfim, então, para o longo prazo, né, os drivers aí de margem é expandir a margem do Records. Então, aqui é bem legal essa pirâmide, né? O logo da empresa é uma pirâmide, né? O Iron Mountain lá, que acho que é a montanha, na verdade, né? Não é uma pirâmide. Mas a pirâmide aqui cabe muito bem para o negócio dela. Então, para explicar o negócio dela, como é que funciona? A base é esse armazenamento de records, né? Que já é uma base grande, que dá lá o seu dinheiro, que é muito resiliente, né? A chance de acabar essa receita é muito pequena, deve continuar por muito tempo, aumentando devagarinho ao longo do tempo. Essa é a base da pirâmide. Data Center é o miolo, que é um segmento aí que está só crescendo, que vai evoluir muito nos próximos anos, vai aumentar a demanda, eles têm um pipeline lá construindo, né? Tem margens mais altas, então aqui está a parte mais arriscada, e a ponta da pirâmide são os emerging markets, né? Onde eles têm mais espaço para crescer, e aí crescer com os dois aqui de baixo, né? Então, essa pirâmide, ela resume o modelo de negócio do Iron Mountain. Faster Growing Adjacent Business, esses são os negócios adjacentes, né, que a gente comentou. Então, que eu falei lá, gestão não, né? Management seria, né, a manipulação lá dessas obras de arte, então fazer transporte, armazenamento, né, mão de obra super especializada, fine art. Então eles tanto armazenam, fine art storage e logística, né, quanto oferece esse serviço de mover as obras de arte, enfim. Faço ideia qual é a demanda para esse tipo de serviço, mas pelo visto tem, né. Enfim. Tá lá, Entertainment Services também, né, de armazenar os filmes, vídeos e tudo mais. Lembra que antigamente tinha, né, filme de rolo. Então são essas cópias originais que eles têm guardado lá nos armazéns da Iron. Em relação à estrutura de capital, é bem tranquila. Ela tem uma dívida um pouquinho acima da média. Hoje está um pouco, não lembro agora, mas acho que está mais ou menos 4,5, 5,5 vezes o EBITDA, que é o target deles, que a gente já viu aqui nos vídeos, que é bem a média do setor, né? A grande parte dos REITs gira mais ou menos com essa dívida líquida EBITDA. Nos últimos anos, se você for olhar num quadro lá, tipo do Fundamentei ou da Bassi, você vai ver que a dívida explodiu. Mas o que aconteceu? Foi a mudança contábil do leasing, né? Dos contratos de aluguel, que passou a ser reconhecido como dívida. Então a dívida dela continua mais ou menos no patamar que sempre foi. Eles pagam bastante dividendos, estão pagando bem, porque é um REIT que amortiza muito, né? Então a geração de caixa é bem alta, então eles conseguem pagar super bem, estão pagando um yield bem alto, preço de hoje. E reinveste no negócio através de CAPEX, aí, principalmente de data center, que é o que está crescendo, além de, né, aquisições eventuais que aparecerem, né? Então, eles ainda dão uma ciclada nos ativos, de vez em quando eles vendem alguma coisa, quando eles enxergam uma oportunidade melhor. Então é uma estratégia bem simples, né? Tem um negócio perene lá, principalmente dos records, né? Tá investindo nos data centers através de CAPEX e eventualmente um armazenamento, mas distribui bastante dividendo, tem uma dívida normal para o mercado, né? Então aqui em relação a Capital Recycling que eu falei, de vez em quando eles fazem algumas vendas ali, ou venderam esses armazéns aqui, tal. Então a estratégia é vender os que eles não acham que tem tanto retorno para comprar coisas mais interessantes. Isso todo o REIT bom, né, basicamente faz isso, né? Tá sempre vendendo uma coisinha ali para transformar em algo mais rentável. O balanço, né, já comentamos, então
Enfim, cadê? Eles têm lá liquidez suficiente para passar pela crise. Eles quase não foram impactados pela crise, tá? Passaram pela crise super bem. Boa parte da dívida é custo fixo, 4,6. Tranquilo, maturidade 7 anos. É bem de boa, né? Tá abaixo até da média de mercado. Claro que a média de mercado está mais alta por causa da crise, mas enfim. 5 vezes dívida líquida EBITDA é o que, né, quase todo vídeo aqui eu falo esse número, né? É bem padrão dos bons REITs do mercado. Onde tem um foco de sustentabilidade, toda a energia, data center consome muita energia, né? Então toda a energia gasta por eles é feita por energia limpa, né? Então, 100% da eletricidade para os data centers e 77% do global são de fontes renováveis. Então, eles têm um apelo a ESG, embora não seja um negócio, né, que tenha tanto a ver assim, mas no que eles podem, que é consumo de energia, basicamente, né, eles têm aí fontes renováveis, aí tem lá, reduziram emissões, enfim, sei lá que emissões que eles têm para reduzir. Ok, highlights, acho que para fechar, não tem os dados, mas para fechar os highlights, eles são líderes globais em gestão de informação, com um negócio durável, né, resiliente, que vem crescendo. Esse Project Summit vai entregar mais eficiência, né, corporativa. Eles estão aumentando a exposição a mercados, né, que têm um potencial de crescimento mais alto. Eles estão, né, comprometidos com um dividendo sustentável, né, pagam bastante dividendo. E, né, pagam bastante dividendo, mas enfim, né, se precisavam reduzir e tal para suportar os investimentos. E tem uma alocação de capital razoável, né, uma estrutura de capital disciplinada, né, uma dívida ok. Então, esses são os highlights da empresa. Em relação a números, né, o último resultado que a gente tem é do terceiro trimestre, o quarto ainda vai sair, né, foi muito pouco de diferença na crise, ele praticamente não sofreu nada. Então tem resiliência no top line, continua investimentos, e mais, né? Cresceu um pouquinho a receita, enfim, um pouquinho o armazenamento. Eles estão desenvolvendo lá um data center lá em Frankfurt, fizeram uma joint venture, né, para mais projetos externos, enfim. Então continua esse, né, um momentum de expansão por meio de data center. Então, só olhando um quadrinho aqui para a gente comparar, você vê a receita ali, né, meio ano contra ano flat, caindo 2%, lucro bruto caindo um pouquinho menos, então expandiu um pouco a margem. Você vê as despesas, né, bem tranquilos, as despesas frente ao lucro bruto. O que eles têm bastante é a depreciação, né? Então aqui está ajustado, né? Então não dá para a gente ver, mas se você for ver direto no demonstrativo deles, vocês vão ver muita depreciação. Enfim, EBITDA, o FFO ajustado, está mais ou menos flat, né? Para o meio da crise, tá bom. Lembra que, assim, eles podem não ter muito a ver com crise sanitária, né? Depósito. Mas os clientes, que são as empresas, estão impactados pela crise, né? Uns mais, outros menos. Por exemplo, né, essas empresas de filmes, né, que fazem storage de filmes, de gravações, né? Boa parte está bem impactada. Então, claro que indiretamente a pandemia sobra para eles. É um resultado bem tranquilo, né? Bem suave para passar uma crise. É um ativo muito resiliente, né? Enfim, os key takeaways. Vamos lá, top line resiliência, né, na receita, com a physical storage, e está crescendo com o data center, já falei várias vezes isso. As margens EBITDA seguem expandindo, né, conforme eles vão se digitalizando. Né? Financeiramente, né, em termos de dívidas, estão saudáveis. Né? Lembra que passamos por uma crise, eles não têm problema de liquidez nem de dívida. O Project Summit vai indo bem, né, para ganhar economias. E estão aproveitando a oportunidade do que está mudando o ambiente, reafirmar, né, a estratégia de crescimento e, enfim, né, e principalmente nos data centers e digitalização. Então é isso, esse foi o Iron Mountain, um vídeo bem interessante, né? Eu sei que nesses últimos né, dias aí eu escolhi uns REITs mais diferentes pra gente. Peraí, é essa aqui, perdi todas as minhas cenas. Escolhi uns REITs diferentes para a gente ver a diversidade que tem no mercado de REIT. Mas o Iron Mountain, desculpa aí, ele é bem sólido, né? Porque
Ele é armazenamento, mas é bem diferente daqueles armazenamentos tipo Public Storage, né? É outro negócio, totalmente diferente. Né? Que tem um segmento de negócio muito sólido, que tem um outro segmento que tem tudo para crescer. Né? Bem interessante, né? Distribui muito caixa. Eu gostei bastante de ter visto aí o Iron Mountain, o REIT de hoje, né? O último vídeo do ano de REITs. Ano que vem a gente vai continuar falando de REITs, com certeza, talvez no outro formato, né? Isso ainda vai ser decidido. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí para todo mundo. Um grande abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.